como minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola. Saúde os queridos internautas com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a todos que têm me acompanhado nestas pré-aula de escola dominical. Nossa reflexão de hoje, o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo protege, ele cuida com todo carinho. Amigo é aquele que te levanta e não te deixa caído. O amigo insiste até te reanimar e dizer: prossegue, amigo, vá até o fim. O amigo, ele está sempre motivado e te motivando até te ver de pé novamente. Gostaria que você se inscrevesse no meu canal, compartilhasse, desse seu like, né? E você divulgue aí estas aulas. Nós hoje estamos com mais uma lição sobre o livro do profeta Ezequiel. E nós vamos falar hoje sobre o vale de ossos secos. Lição 9, a visão do vale de ossos secos. No primeiro objetivo da lição, vou explicar que o plano divino inclui restauração. O que é isso? Me acompanhe, vou estar mostrando para vocês o que significa restauração. No segundo objetivo da lição, vamos estar ressaltando que Deus pode fazer mais do que pensamos. Então, vou estar mostrando que muitas vezes nós paramos diante das nossas dúvidas, mas o Senhor pode muito e pode fazer mais do que aquilo que nós estamos esperando. No terceiro tópico da lição, no terceiro ponto, vou estar mostrando os resultados da restauração divina. Essa lição é muito importante. Gostaria, internautas, pessoas que estão me acompanhando, que vocês ficassem comigo até o final desta lição. O texto áureo diz o seguinte: e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Ezequiel 37, versículo 3. Verdade aplicada. A verdade que nós vamos aplicar nesta lição. A genuína restauração espiritual produz fidelidade e comprometimento com a palavra de Deus e um viver para a glória de Deus. Essa é uma verdade que nós precisamos aplicar em nossas vidas. O texto de referência, Ezequiel 37, nós vamos ver do 1 ao 10. E aí vai estar falando sobre esta visão em que Deus leva o profeta até o vale de ossos secos. A introdução diz o seguinte: essa visão revela que Deus é poderoso para levar adiante seu propósito de ser um povo que viva de acordo com a sua vontade, para testemunho a todas as nações e a glória do seu nome. Então, meus queridos, nós vamos estar vendo Deus revelando na sua visão o que Ele pode fazer. Vamos entender esta visão em que nós vamos estar estudando, em que Deus levou o profeta Ezequiel até um vale de ossos. O ponto 1 diz assim: o plano divino inclui restauração. É provável que Ezequiel 37 seja um dos mais lidos e usados em pregações, dentre os 48 capítulos deste livro profético. E é verdade, nós vemos que é um livro em que esse capítulo é muito usado para as pessoas pregar e direcionar sua mensagem sobre vale de ossos secos. Então, meus queridos, vamos tentar aí, professores, professoras, internautas que me acompanham, estou mostrando aí, para que nós possamos entender o que é um vale. Vale é um lugar que ele está cercado, né? Montanhas altas, e ele está lá embaixo.
Estou mostrando aí, né? E porque o Ezequiel começa essa visão no capítulo 37 dizendo: ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. É uma visão tremenda, conforme eu estou mostrando aí para os internautas. Então, meus internautas, você já se sentiu como um osso seco? Os exilados ali na Babilônia, eles estavam tão decepcionados, né, com tudo que tinha acontecido fora da sua terra, que eles diziam uns para os outros: os nossos ossos secaram-se e perece a nossa esperança, estamos todo cortados. Então o Senhor concedeu ao profeta essa visão, que acabou se transformando num trecho mais famoso do seu livro, né, do livro de Ezequiel. Então veja como as pessoas estavam se sentindo aí, estavam frustrados, estavam sentindo como que os ossos estivessem secados, estavam se sentindo uma caveira. Você, meu internautas que estão me acompanhando, veja como você está se sentindo. Um homem cheio, uma mulher cheia da glória de Deus, ou está sentindo-se uma caveira, com os ossos secos, sem esperança. Crente precisa viver na esperança do que a Bíblia nos promete. Então, além de tantas mensagens denunciando o pecado do povo e o juiz divino, agora o profeta recebe uma mensagem que aponta para um plano divino de restauração. É por isso, internautas, que eu gostaria que vocês ficassem comigo até o final, para que nós possamos entender essa mensagem, essa visão profética do vale de ossos secos, aonde nós estamos vendo as pessoas num sinal de fracasso e as pessoas aí apenas um esqueleto. Eu coloquei aí para que nós possamos tirar o medo, não se sentir dessa forma, não nos vemos como ossos secos, mas nos vemos como povo de Deus, como servos de Deus que está fazendo a sua vontade. Então, assim, tem sido desde o início da história, desde o início da história da humanidade, a relação desse povo com Deus. Deus quer um povo para ele, mas o povo peca. Então é pecado, juízo, chamado ao arrependimento, né? E aí Deus promete restauração. A visão tinha a ver com a nação de Judá, que estava presa no cativeiro babilônico. Não era fácil a maneira que eles estavam vivendo. Então eles exilados na Babilônia, como eu mostrei há pouco, eles diziam que os seus ossos tinham secado. Essa visão, internautas, professores que me acompanham para tirar base aí e poder estar explanando na sua sala de aula, eu quero dizer a vocês que nós precisamos compreender que essa visão mostra que um avivamento ocorre quando os mortos espirituais voltam à vida. Nós, por certo, em nossos dias, nós estamos vivendo e vendo isso, presenciando que muitas vezes os templos estão como que nada tivesse acontecendo. Às vezes é só cantoria, pregação, mas ninguém está avivado, ninguém está restaurado. A Bíblia fala de restauração. Restauração não é apenas cantar, não é apenas pregar, mas é o meu viver restaurada, a minha vida restaurada com Deus, vivendo conforme a vontade de Deus. É isso que nós precisamos mostrar para os nossos alunos. Se estamos com uma vida restaurada, é porque nós estamos vivendo conforme os ensinamentos do Senhor. Então, a restauração dos ossos secos, ela é uma ilustração do que Deus pode e quer fazer para ressuscitar uma nação espiritualmente morta. Especificamente, porém, a visão diz respeito à nação de Judá, presa no cativeiro babilônico, desacreditada e escravizada por causa dos seus pecados. Então, essa nação foi levada para lá como um corretivo
para ver que se elas voltavam a obedecer a Deus, elas foram levadas para o cativeiro. E agora essa visão mostra que Deus vai restaurar esses ossos que estão secos, esses ossos que estão sem carne, sem nervo, e Ele vai fazer um grande movimento para que ocorra avivamento espiritual e voltem à vida. O 1:1 diz assim: ações divinas para restauração. Como visto nas lições anteriores, Deus revelava o seu propósito em restaurar o povo de Israel, enquanto anunciava o seu descontentamento com os pecados cometidos e as consequências de o povo ter se afastado dele. Então Deus vem aplicando um corretivo, não foi fácil, muitos morreram nesse corretivo, muitos pagaram, foram 70 anos na Babilônia. Mas o que nós precisamos entender é que Deus está mostrando o seu descontentamento, que Ele os ama, mas é preciso que eles realmente se comportem como povo de Deus. Então por isso que fala em restauração, o descontentamento de Deus com os pecados cometidos. Vejamos aí, o povo está como ossos, né? O povo está como caveira. E Deus quer restaurar, como eu estou mostrando aí, esse vaso ali na mão do oleiro, que vai ser restaurado. Então Deus está visando a restauração ao seu povo, que Ele trará de volta esse povo que está exilado para a sua terra. Mas porém Ele quer que eles sejam purificados das imundícias. Porque aí Ele quer que o povo, através da restauração, obtenha um coração novo. Ele dará a eles um coração novo. E dará espírito. Então nós precisamos compreender que a volta de Israel e Judá vai ser aí um cumprimento em 3 etapas distintas. Eu estou colocando aí para vocês verem 3 etapas. A primeira etapa qual foi? Foi no tempo do rei Ciro, que aí parte dos judeus voltaram da Babilônia para Judá, para reconstruir e restaurar os muros da cidade e o templo em Jerusalém. Isso foi entre 536 a 444 a.C. A segunda etapa, quer dizer, ali está mostrando ali, é uma coisa totalmente profética. A segunda etapa foi quando os judeus voltaram para sua terra, em 1948, que Israel retoma para sua terra que estava perdida desde os anos 70, ele estava desperto. Veja, quase 2000 anos. E até esse episódio aconteceu ali numa sessão da ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. E logo se iniciou o processo de restauração do país e a volta dos judeus do mundo todo para lá, para Israel. Foi um fenômeno, os povos voltando de avião, né? As nações levando o povo. E a terceira parte dessa etapa, ela vai se cumprir, o cumprimento ocorrerá quando Israel e o remanescente estiver ali na guerra do Armagedon. Essa etapa nós esperamos estar na glória com o Senhor. O Senhor tem uma promessa grande para nos arrebatar desta terra. 1.2 diz assim: uma visão da situação espiritual. Mais uma vez, Deus revela ao profeta a situação espiritual do povo. Ao longo do livro, isto foi feito por intermédio de várias mensagens metafóricas. Agora, por intermédio de uma visão de um grande impacto, aonde ele é levado e visto ali, numerosos ossos sequíssimos espalhados em todo o vale. Então, o número de ossos era muitíssimo. E eles estavam, além de sequíssimos, espalhados. Representando o quê? Representando o povo que estava esquecido. Como eles disseram, nossos ossos secaram.
Então eu estou representando isso aí como uma caveira. Era como ver várias caveiras. Por que esse problema? Por que esse vale? Porque eles estavam afastados de Deus. Então essa visão desperta a nossa mente quanto à relevância da palavra de Deus para termos uma consciência mais ampla e profunda acerca da gravidade da situação humana. Quando nós permanecemos afastados do relacionamento com Deus, temos sérias consequências. Os ossos retratam a depravação. Estou colocando essa caveira, né? O texto ele revela a gravidade do pecado de Adão lá no início, né? Uma forte figura de linguagem para retratar a depravação. E aí nós temos vários textos bíblicos. 1:3 diz assim: profeta, instrumento de Deus. Desde o início, o plano de Deus inclui o ser humano, não apenas como alvo de seu amor e graça salvadora, como também sendo instrumento do Senhor para levar adiante seu propósito de formar um povo para a sua glória. O plano de Deus, como estou colocando aí para vocês, inclui quem? Inclui o ser humano, que é um instrumento do Senhor para levar adiante seu propósito, para anunciar o Evangelho. Nós estamos contidos nesse plano. Eu vos escolhi para que vocês vão e dê frutos. Nós estamos incluídos nisso. E aí Deus revelando também aí nesta profecia que seria através de um ser humano que o Verbo viria habitar entre nós. E nesse caso, Jesus Cristo. Jesus veio e habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Vale de ossos secos. Por meio do Espírito de Deus, o profeta Ezequiel é levado e colocado através de uma visão em um vale cheio de ossos secos. E o Senhor o fez andar ao redor deles. E eis que eram numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Nós vemos comentando isso, vamos comentar durante toda a lição. Deus começa aí um diálogo com o profeta, perguntando ao profeta se os ossos poderão viver novamente. O profeta responde à pergunta formulada por Deus com muita sabedoria, devolvendo para o Todo-Poderoso a onisciência da resposta. Tu o sabes. A situação do vale era um lugar sombrio, tenebroso, triste, frio, ossadas espalhadas, sem nenhuma identificação. Era a situação que estava vivendo o povo. E muitas vezes, se nós olharmos, nós estamos vendo hoje essa situação. O povo não teme nem conhece a Deus. O 2 diz assim: o poder de Deus para fazer mais do que pensamos. Quantas vezes na história humana a manifestação do poder de Deus é o resultado produzido, e o resultado produzido surpreenderam e superaram as maiores expectativas. Então agora Deus estava revelando a Ezequiel que o seu poder é suficiente para cumprir a sua palavra e levar adiante os seus planos. Ele quer um povo para ele, e era o seu povo que ele estava castigando, dando um corretivo para que eles se regenerassem, se restaurassem. O 2.1 diz assim: há esperança. Após Deus ter revelado a Ezequiel o real estado espiritual do povo, como abordado aí nos tópicos 1 e 2 e 1 e 3, agora ele pergunta para Ezequiel: poderão viver esses ossos? Atendeu a ordem de Deus, o profeta aí profetizou. E ao ouvir a pergunta que Deus fez para ele: filho do homem, poderão viver esses ossos? Ele responde com sabedoria: tu o sabes.
Então é interessante, professores, que nós ensinamos aos nossos alunos, aqueles que nos ouvem, para que o profeta profetize somente aquilo que o Senhor lhe ordenara a profetizar. Isso é um grande segredo para quem quer ter sucesso na comunhão com Deus, falar só que o Senhor mandar falar. Precisamos deixar claro o cuidado que teve o profeta Ezequiel em responder à pergunta do Senhor e a sua obediência para profetizar e não desviar do foco e de nada que o Senhor estava mandando. Então eram numerosos ossos sequíssimos, espalhados. Então, o que era isso? O afastamento do povo de Deus. O próprio povo exilado dizia que estava com seus ossos secos, sem esperança e aniquilados. Essa era a situação dos ossos, que eram numerosos, representando a dimensão da crise, a quantidade e o tamanho do espaço ocupado pelos ossos. Isso representava o número dos judeus que estava se distanciados, que estava como mortos. A Bíblia diz, na profecia, que eles estavam sequíssimos. Isso representa a gravidade da crise. Estavam espalhados. Isso representa a dificuldade da crise. Estava sem carne, sem nervos, sem sangue, sem pele, sem espírito, sem vida. Era a realidade da crise. Que talvez nós estamos vivendo estas crises em nossos dias. Metaforicamente, como nós vemos o profeta falando muitas vezes em metáfora. Os ossos, eles representavam os israelitas no exílio. Já estavam ali há alguns anos, secos, sem esperança e espalhados, em desesperos, impotentes, sem liberdade de ir e vir, presos pela própria desobediência. Só o arrependimento poderia provocar um milagre inusitado. Então nós precisamos entender que Deus é poderoso para fazer tudo e muito mais, abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Dentre tantas lições a ser extraídas de Ezequiel 37, uma pode ser que nós não permitamos que situações que estejam além do controle humano ou de nossa capacidade de compreender venha abafar a nossa fé e a nossa crença no poder de Deus e na sua palavra. 2:2 diz assim: o anúncio da palavra de Deus. A ordem de Deus para Ezequiel foi: disse-lhes, ouvi a palavra do Senhor. Então aí foi aonde ele começa a profetizar: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Nós vemos que a palavra se cumpre quando Jesus disse: os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. E aí eu estou colocando Lázaro saindo para fora do túmulo. Em nosso tempo, tão repleto de desafios e ordem, é a mesma coisa. A palavra diz assim, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, e faz a obra de um evangelista. Então, prossigamos vivendo na obediência e no poder do Espírito Santo. O 2:3 diz o seguinte: ação do Espírito Santo. Muito significativo o fato de Ezequiel 37 apresentar um cenário tão desolador, ossos sequíssimos, e a seguir descreve uma tremenda mudança a partir da ação conjunta da palavra de Deus e do Espírito Santo.
O milagre, ele é transformador. O milagre é difícil de compreender. Mas, com certeza, o profeta ficou pasmo. Ficou sem entender quando olhou e viu aqueles ossos espalhados. Mas dentro da sua visão agora, também ele vê os ossos se ajuntando. Muito significativo o fato de Ezequiel 37 apresentar um cenário dessa forma, cheio de ossos secos. Então, meus queridos, a mudança a seguir, ele apresenta a mudança a partir desta ação do Espírito Santo. Tal descrição lembra outro momento na história, quando Deus escreveu, quando foi escrito o livro do princípio, o Gênesis, que diz que a terra era sem forma e vazia e as trevas estavam no abismo, mas o Espírito de Deus se movia. Então, após esse cenário, vem a palavra de Deus e disse Deus, ou seja, o Espírito estava movimentando, pronto para proporcionar vida a partir da palavra pronunciada, operando assim junto com ela. 3 diz o seguinte: resultado da restauração. A obra de restauração inclui vivificação para um novo viver. Deus disse que abriria a sepultura e faria o seu povo sair delas para passar a vivenciar um novo tempo que incluía também uma nova vida, promessa de esperança para os cativos. Nós temos a promessa de esperança vivendo num mundo conturbado em que Jesus virá buscar a sua igreja e nos levar para viver a eternidade junto à sua glória. Então essa nova vida inclui aspecto da comunidade, viver como povo de Deus, um viver de acordo com a vontade de Deus, dentro de um concerto perpétuo, um testemunho a todas as nações. Nós somos povo de Deus. O 3:1 diz assim: um viver como povo de Deus. Em vários versículos há expressão indicando povo de Deus. Ezequiel 36, 37. E aí Deus se revelando ali em Ezequiel, ele diz assim: e habitareis na terra em que dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Veja que Deus quer ter ali o seu povo, mas quer que seus povos sejam restaurados. Não apenas judeus, mas Deus está chamando pessoas de todas as nações para fazer parte do seu povo. Então, através do Evangelho, quando nós pregamos o Evangelho, todo aquele que nele crê será salvo. Então, nós temos vários textos no Novo Testamento, vários textos, indicando esse propósito de Deus, de que nós sejamos seu povo. Nós vemos o que Pedro escreveu sobre isso, 1 Pedro 2:10. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Veja aí, eu grifei aí, o que eu fiz um quadrado em cima para que você entenda. Agora nós somos povo de Deus, mas esse povo de Deus, ele tem uma responsabilidade, ele tem uma maneira de viver, um comportamento. E ele diz assim que nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos e somos o povo de Deus. Então em Cristo Jesus passamos a fazer parte do povo de Deus. E isso envolve algumas verdades, como exclusividade, comprometimento e propósito. Comprometimento. Deus quer que nós sejamos comprometidos com a sua palavra e com seus ensinamentos. Exclusividade. Ele quer que nós adoramos somente a Ele, que não tenhamos outro Deus. Propósito. Que nós tenhamos propósito de servir com toda sinceridade, com corpo, alma e espírito. O 3.2 diz assim: um viver de acordo com a palavra. O profeta anunciou que o povo restaurado seria fiel às leis e aos princípios divinos e zeloso em praticar os seus estatutos. Então, não se trata de uma nova revelação quanto à vontade de Deus para o seu povo. Após a libertação do Egito
e antes de entrar na terra prometida, o povo foi exortado a viver de acordo com a palavra de Deus. E nós estamos esquecendo, em nosso tempo, parece que estamos esquecendo, que vivemos conforme a vontade de Deus. Jesus também falou sobre a relevância de ouvir e praticar suas palavras. Por isso a restauração envolvia um novo coração e a adaptação do Espírito Santo. Veja a transformação, a metamorfose que deve acontecer em nossas vidas para que nós sejamos realmente povo de Deus. Veja a lagarta, que ela se transforma em uma linda borboleta. Isso é um processo de transformação. E o cristão precisa se transformar, restaurar aquilo que estava perdido e se aproximar de Deus. 3.3, viver para a glória de Deus. A restauração também aponta para testemunho a todas as nações acerca de Deus. É o compromisso daqueles que aceitam a Cristo como Salvador, anunciar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a luz. Mas nós já não compreendemos desta forma. A Bíblia é missionária de estudo. Ela diz que assim como a escolha de Israel foi por amor e pela honra do seu nome, a restauração também se dá por zelo ao seu santo nome. Somos restaurados a partir do ponto em que aproximamos de Deus. A missão da igreja visa, acima de tudo, a proclamação e a manifestação da glória de Deus. Ele fala: vós sois o sal da terra. E também aponta para que nós somos luz do mundo, e ainda diz mais que não se pode pôr a luz embaixo de uma mesa, a outra parte fica toda escura. Nosso testemunho perante esta geração passa por sermos o sal da terra e luz do mundo, para que o Pai seja glorificado. Então nós devemos ser frutíferos para que o Pai seja glorificado. Fomos salvos para louvor da glória e da sua graça. Conclusão: Deus sempre cumpre seu plano por intermédio da proclamação do Evangelho e da ação do Espírito Santo, restaurando vidas e capacitando a viver de acordo com a vontade de Deus e testemunhar acerca da salvação para que o Senhor seja glorificado. E sejamos testemunhas fiéis de Cristo. Aguardo você na próxima aula. Que Deus os abençoe e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.